Oi, gente, voltamos de uma maneira diferente, mas voltamos, né? E assim a gente vai aproveitar esse momento aí, vamos nos adaptando ao novo sistema até que tudo isso passe. Não é momento da gente desanimar, é o momento da gente se unir com muita disposição, um ajudando o outro, para que a gente possa extrair o máximo das nossas aulas, né, embora distantes um do outro. O nosso propósito inicial hoje é fazer a revisão do último capítulo, né, a fala que nós tivemos no último capítulo, e introduzir o capítulo 5, que vai nos trazer a questão dos tipos de textos. Lembrando que eu estou com uma redação de vocês, né, que vocês vão receber posteriormente com nota e tudo, e que os outros temas de redação já vão ser passados nas próximas aulas, né? A plataforma vai dar condições de que vocês me enviem essas redações. Então eu vou passar o tema, nós vamos fazer um debate, e em função disso vocês depois vão me enviar, eu vou corrigi-las e devolver a vocês. Então nós vamos iniciando aí a questão do capítulo 4, que nós falamos sobre interlocutores e contexto. Sabemos nós que os interlocutores são o quê? É a pessoa que fala e o que ouve, são os elementos que estão envolvidos, né? Os personagens envolvidos, né, no processo de comunicação. E o contexto é o local, é o ambiente, é o tipo de texto que eu tenho. Se eu faço um editorial, se eu faço um texto narrativo, se eu faço um texto dissertativo, são contextos diferentes. Se eu faço um conto, eu estou trazendo as ideias diferentes. Então esse processo a gente viu um pouquinho antes da gente dar uma parada. E vimos que os interlocutores são os dois elementos. Quando eu estou aqui falando com você, eu sou o interlocutor, e você que está me ouvindo é o interlocutor. No capítulo 5, nós vamos falar dos tipos de composição e gêneros discursivos. O que é isso? Os textos, sejam qual for o tipo de texto, ele tem uma característica. Todo texto tem que ter, que é uma introdução, que é um desenvolvimento e uma conclusão. E dentro disso eles têm umas características específicas, né? Que é o tipo de linguística, o tipo de verbo, né? A estrutura sintática, cada um vai ter essa estrutura diferenciada, porém todos têm um contexto igual, que é aquele processo de construção, quando você traz a introdução, quando você desenvolve suas ideias e por fim você fecha suas ideias. Os tipos de sequência textuais, ou seja, todos os textos nós temos narrativo, descritivo, argumentativo, injuntivo e expositivo. O argumentativo é aquele que a gente mais trabalha durante o ensino médio, porque é o tipo de texto que é cobrado no Enem, na UERJ, né, nos vestibulares. Mas nós não podemos deixar de entender os demais. Até porque eu, sabendo o tipo de texto que eu tenho, eu saberei e vai me ajudar muito a interpretar. Na narração, vocês já viram lá no ensino fundamental que ela é composta do enredo, que é o fato, o elemento que você vai contar. Você tem o narrador, lembrando que esse narrador é uma representação do mundo real. Ou seja, ele narra aquilo que ele está vendo no mundo real. E toda narrativa ela tem que estar ligada, adequada à questão da realidade. Isso se chama verossimilhança, a adequação da narrativa à realidade, senão ela não dá credibilidade. Os personagens, ou o personagem, depende, por exemplo, um conto, ele é um texto que não tem muita questão de muitos personagens, ele vai ter poucos personagens, que é a característica do conto. O tempo, que nós sabemos que o tempo ele pode ser cronológico ou psicológico, ele pode ser linear ou não. O que é um tempo que é linear? É aquele que ele segue um roteiro cronológico, ele vai levar para você, né, a passagem do tempo cronologicamente, ontem, hoje e amanhã. O tempo não linear, não, ele está no presente, está no passado, né? Tem aquele filme De Volta para o Futuro, que ele vai muito mostrando isso, está no presente, está no passado, né? E outros filmes aí mais atuais que a gente vê esse tempo não linear. Na literatura, um dos autores que mais trabalha essa questão do tempo não linear é o Machado de Assis. As histórias dele são compostas realmente pelo tempo não linear. E o espaço, onde essa narrativa acontece, né?
Então, essas estruturas fazem parte do elemento da narração. Por exemplo, no texto narrativo. Nós vamos, quando vocês fizerem essa leitura, né, cada um fizer a leitura individual, vai perceber que você vai encontrar dentro dele os elementos que nós citamos anteriormente. Eu tenho um narrador, ele está narrando uma história, né? A história dele é o quê? É que ele encontra aquela borboleta e ele quer, na impaciência dele, ajudar com que ela saia do casulo. Então ele vai narrando essa história, mostrando os fatos, como eles vão desenrolando. Né? E o que acontece com essa borboleta, o fato dele precipitar o rompimento do casulo. Então você vê que ele trabalha com uma estrutura de texto, como tem o narrador, tem o enredo, tem os personagens, tem o tempo, que eu percebo que o tempo, né? Lembro-me de uma manhã em que descobri, era uma coisa que já passou. Então o tempo aí era um passado. Então você vê que o texto traz uma introdução. Que é a introdução? É mostrar sobre o que ele vai falar. Depois, no meio, os 2 parágrafos interiores do texto, começam irritado e curvado, ele desenvolve, ele explica pra gente o que aconteceu. E por fim, lá no final, ele vai mostrar o momento final, ele fecha a ideia. Então, isso é uma característica do nosso texto dissertativo, do nosso texto narrativo. Bom, baseado em tudo que a gente falou hoje, vocês vão ver um exemplo, vão olhar na apostila de vocês, na página 571 de redação, um exemplo de texto narrativo. E para a próxima aula, eu quero que vocês enviem um exemplo de texto narrativo identificando com a identificação dos elementos da narrativa. Ou seja, vocês vão escolher um texto qualquer, vão pesquisar, e lá vocês vão me mandaram o texto e vão me mandar os elementos. Quem é o narrador, quem são os personagens, o tipo de tempo, se é linear ou não linear, o espaço, se dentro da narrativa tem o espaço, se dentro da narrativa ele demonstra quantos personagens tem. Vocês vão separar isso para a próxima aula, que vai ser o nosso encontro na segunda-feira, na próxima segunda. E aí nós já vamos começar a pensar no próximo tema da nossa redação. Tenham um bom dia, até a próxima.